Digam glória a Deus. Pergunta para o seu vizinho: você veio preparado para ser impactado aqui hoje? Pergunta para ele. Quero agradecer e dar honras aqui a esse casal querido que entrou na nossa vida de assalto. E esse negócio de assalto não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. É porque eles são realmente um casal único que Deus colocou na nossa vida com mão de ferro, com muita graça. E eu disse ontem aqui para o Ministério Betel que nós os amávamos. Amém. Dá um glória a Deus aí. Muito bem, eu quero ler um texto bíblico com você. Eu não posso perder este veio da festa dos tabernáculos para tentar deixar aqui um conceito no coração de vocês. Eu quero ler 2 Reis capítulo 13, versículo 14 em diante. Minha voz vai ficar um pouco fanhosa assim, porque eu estou vindo já de 6 ministrações. E ainda, além de falar agora, vou falar também no domingo à noite. E também na conferência do Projeto Obadias, agora na semana que vem. Então eu estou tentando dosar para ver se a voz chega até lá. E há de chegar em nome de Jesus. 2 Reis capítulo 13, versículo 14 em diante. Diz assim: E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Diga comigo: 3 vezes. E cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, foi sepultado. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Senhor, esta manhã, uma manhã especial, uma manhã diferenciada, porque aqui neste auditório estão os generais que o Senhor levantou para representar o teu reino nesta cidade. E grande temor eu sinto de falar a esses homens e mulheres que estão aqui doando suas vidas para ti, incluindo aqueles que não são daqui da região, mas estão também ministrando e trabalhando e servindo o Senhor em outros lugares. Fala conosco nesta manhã, não por minha causa, mas por causa do teu amor, do teu compromisso para com os nossos ministérios. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós estamos em dias de festa dos tabernáculos. Começamos dia 16 agora, vamos terminar dia 22. No Velho Testamento, em dias como este,
a nação de Israel estaria toda nas ruas, habitando em cabanas. Hoje eles ainda fazem, claro que não é na proporção dos tempos bíblicos, mas a modernidade impõe certos limites, algumas restrições que a gente acaba, de uma forma ou outra, cedendo aquilo e vai meio que diminuindo o impacto de algumas celebrações. Mas o nosso modelo é sempre o modelo bíblico, né? O que está nas Escrituras. Então eu me refiro sempre a essas festas a partir daquilo que a gente encontra nas Escrituras. A festa dos tabernáculos é a terceira festa de uma tríade obrigatória para Israel. São 7 festas, mas são 3 obrigatórias. E há uma razão para serem 3 obrigatórias. É porque Deus, por ser trino, sempre se revela de forma tridimensional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estabeleceram paralelos proféticos que revelassem essa natureza trina de Deus. Portanto, ele sempre trabalhou assim. Nós poderíamos encontrar nas Escrituras Sagradas infinitos exemplos de Deus não apenas se revelando de forma trina, mas operando de forma trina. O que nós vemos aqui com Jeoás é algo muito interessante, porque ele fez uma interpretação correta do que poderia estar acontecendo. Ele só não contou com um fato muito importante, de que eu posso me inspirar em você, mas eu não devo te imitar no sentido de copiar você. O imitar o outro, que Paulo diz, é no sentido de inspiração. Eu posso me inspirar no que você é, no que você faz. Eu posso receber de você, eu posso ser ministrado por você. Nesta manhã eu estou com o microfone nas mãos, então eu vou estar ministrando, mas eu poderia muito bem estar aí, um de vocês aqui em cima, e eu estar sendo ministrado por vocês, porque o reino de Deus, essas dobradinhas no reino de Deus são muito comuns. Ou seja, o que está ministrando não é necessariamente maior do que o que está sendo ministrado. Nós somos irmãos e co-herdeiros das mesmas promessas, servimos o mesmo Deus, estamos todos revestidos de autoridade. E a frase que esse irmão falou aqui, o irmão que falou aqui agora, cadê ele? Cadê ele? Está aqui? Saiu. O outro café. Olha que frase que ele disse aqui, gente. Nós estamos na mesma guerra, embora em trincheiras diferentes. O problema é que a gente enxerga as trincheiras como se fosse divisão. Ele está na trincheira da Assembleia de Deus, esse aqui está na trincheira da New Time, esse aqui está na trincheira do Ministério Betel, aquela ali está na trincheira do Evangelho Quadrangular, ele está na trincheira do ministério dele, e por aí vai. E a gente enxerga as trincheiras como se fosse um ponto de divisão. E quantas vezes a gente até vira a trincheira contra o outro, né? Muda o ângulo da trincheira só para atirar no outro, né? E essa frase, que coisa linda, né? Não é a mesma guerra. A trincheira é diferente, mas a guerra é a mesma. O inimigo está do outro lado. Nós temos que atirar todos na mesma direção. Porque no final nós vamos vencer a guerra, porque a guerra é do Senhor. Amém? Então esse período de festa dos tabernáculos nos reporta para esta postura divina de revelar as coisas em 3 dimensões. Claro que Deus tem infinitas dimensões, né? Os próprios cientistas alegam que o universo, é possível que o universo tenha pelo menos 11 dimensões. E nós estamos falando do universo criado por Deus. Se o universo criado por Deus realmente tiver 11 dimensões, como a ciência sugere, quantas dimensões então teria Deus, o Criador do universo? Dimensões infinitas. Mas como nós não conseguiríamos entendê-lo se ele se revelasse em infinitas dimensões, o que ele fez? Ele compactou essa revelação
em 3 dimensões para nos ajudar. E as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, são uma boa representação disto. Páscoa representa salvação, redenção, Pentecoste representa visitação e Tabernáculos representa habitação. Por isso as tendinhas, para habitar ali uma semana, 7 dias debaixo dessas tendas, sair do conforto dos lares e habitar debaixo desta tenda, porque ali eles relembram o tempo do Egito, o tempo do Êxodo, melhor dizendo. E número 2, é uma tenda frágil, com cobertura de folhas, sem laje, sem telhado mirabolante, mostrando que a nossa cobertura, na verdade, é o Senhor. A nossa cobertura aqui nesse momento não é esse forro, o telhado que está em cima, a estrutura acima, não é nada disso. Isso aqui com um terremoto vai para o chão. Isso aqui com um acidente qualquer desaba. Não, a nossa cobertura é o Senhor e nós não podemos abrir mão dessa cobertura. E por toda a Bíblia nós vamos encontrar coisas dessa natureza, como por exemplo, os 3 filhos de Adão, Caim, Abel e Sete, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os 3 principais juízes do Velho Testamento, Débora, Gideão e Sansão, 3 tribos que se destacaram dentre as 12, Levi, Judá e Efraim. Poderia seguir aqui falando os 3 ambientes do próprio tabernáculo, átrio, lugar santo, santíssimo. Os 3 principais discípulos, Pedro, Tiago e João. Os 3 níveis de frutificação, 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Os 3 comissionamentos de Cristo, os 12 e os 70, depois a grande comissão. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. As 3 epístolas pastorais de Paulo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Eu poderia seguir aqui quase que indefinidamente, mostrando que Deus se revela tridimensionalmente. O que isso significa? Significa que essas 3 dimensões representam 3 gerações num sentido profético. 3 gerações proféticas. E essas gerações proféticas, elas mostram uma progressão aritmética na forma de Deus trabalhar. Embora seja 1, 2, 3 gerações, a produção divina nesse conceito geracional, ela é progressão aritmética. Vou dar um exemplo, né? Vamos pegar os 3 patriarcas, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão é o início de todo o projeto chamado Israel e, portanto, revelação do Messias e etc. Então, Abraão representa a primeira geração profética, aquilo que abre a contagem, abre tudo, o início de tudo, né? Você vê, Abraão, como primeira geração profética, ele se debateu 25 anos para conseguir gerar um. 25 anos para gerar um. Então, a primeira geração é a geração do preço, do sofrimento, da dor, da angústia, da espera. Tudo que é primeiro representa sangue, sofrimento. Assim como Abraão é a primeira geração profética dos patriarcas, por exemplo, o átrio é a primeira geração profética, o primeiro estágio profético. O que você encontra no átrio? Você encontra festa, celebração, algo assim? Não, você encontra sangue, você encontra morte, você encontra sacrifício, você encontra fogo queimando a carne. É porque o primeiro estágio é sempre sofrido, é sempre difícil. Estava até brincando com meu filho na vinda, né, para cá, dizendo para ele: olha, se eu sou a primeira geração profética, você tem o dever de produzir pelo menos o dobro. Porque o que Abraão levou 25 anos para produzir um, Isaque com os pés nas costas produziu 2 de cara, na primeira. 2 filhos logo de cara. Porque a segunda geração profética, ela vem com o dobro da unção. Lembra de Eliseu e Elias? Eliseu, sabendo que Elias era a primeira geração profética. Olha a vida de Elias, gente. Elias não é o pináculo do profético à toa. Se Elias dormiu numa cama quentinha, bonitinha, pelo menos alguns dias da sua vida, eu acho que ele nem lembrou mais.
Porque ele passou a vida em cavernas, escondido no deserto, fugindo para não morrer. Por quê? Porque é a primeira geração profética. Não existe celebração. Pode abaixar só um pouquinho, querido. Não existe celebração, não existe festa na primeira geração profética. Existe sofrimento, preço, dor. O que vocês vão fazer aqui com os 100 anos, né, da chegada do Evangelho a São João do Meriti, o que vocês vão fazer aqui é muito bonito, porque querendo ou não, vocês vão lembrar dos pioneiros que chegaram aqui. Como é que foi a vida dos pioneiros ao chegar aqui? Será que foi assim? Tudo bonitinho, ar-condicionado, igreja, cadeira com capa, não sei o quê, microfone sem fio, com o irmão tocando teclado, não sei o que lá, tudo bonitinho, cafezinho, você chega e encontra café posto. Será que quem chegou aqui para plantar o Evangelho encontrou tudo isso? Sim ou não? Acho que não, né? Provavelmente deve ter enfrentado, sabe lá Deus, que tipo de desafio, não é verdade? Muitos sacrificaram suas vidas. Tá aí o exemplo da pastora que eu falei, chegou lá em Vila Garcia, está lá implantando um trabalho, uma visão. Daqui a, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos, se Jesus não voltar, vai ter alguém lá usufruindo dos frutos. E talvez nem lembre que alguém passou lá como primeira geração profética, desbravou a mata, cortou, arrancou os tocos. Começou um processo para que outros depois pudessem usufruir. Não é isso que Paulo fala? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então você pode ver que o crescimento é sempre na terceira geração. Um planta, o outro rega, aí o crescimento vem na terceira geração profética. Então, falando para ele, olha, em família eu sou a primeira geração. Então, eu paguei um preço que ele não precisa pagar. Ele mesmo, numa bela fala que ele deu no dia do meu aniversário, ele falando sobre o preço que eu e a minha esposa pagamos nos Estados Unidos, para hoje ele ser um empresário bem-sucedido, um pastor de uma bela igreja, para minha filha ser próspera financeiramente, a chefe de uma grande empresa lá de eletricidade nos Estados Unidos, e já donos da própria casa. Eu e ela ainda não temos casa própria, ele já tem a casa dele, ela já tem a casa dela. Ou seja, a primeira geração sempre paga o preço para que as outras gerações possam usufruir daquilo. Estão entendendo? Aí eu falei para ele assim, imagine o que Deus vai fazer através do Noah e do Joshua, que são os netos. É a minha terceira geração. Por quê? Por causa da progressão aritmética. A primeira geração leva 25 anos para gerar um. A segunda geração gera 2 de cara. Mas aí vem a terceira geração e gera 12. Jacó é a terceira geração profética, gera 12, assim, brincando. Né? Jacó passava na porta da tenda com a esposa, ela ficava grávida. Olha que loucura. Abraão, tadinho, naquela peleja, trabalhando, malhando, 25 anos e a mulher não engravidava de jeito nenhum. Deus teve que intervir, falar, não, deixa eu te dar uma ajudinha aqui, rapaz. Deixa eu te dar uma ajudinha. Aí vai lá, com aquela luta, aquele sofrimento. E para piorar, depois que ainda nasce o menino, Deus vai e manda matar a cria. Deus fala, tá bom, tá bonito, tá, mas faz o seguinte, leva lá no monte e sacrifica para mim. E até Abraão descobrir que Deus estava de pegadinha, meu filho, imagina sangrar, você pegar o seu filho, subir com ele um monte, sem saber que era uma pegadinha. Subir o monte, pronto para o sacrifício. É muito sofrimento na primeira geração, gente. Nós temos que amar as pessoas que trouxeram o Evangelho para o Brasil. Eu amo os Estados Unidos por isso. Eu tenho um carinho pela nação americana. A minha nação sempre vai ser a brasileira. Sempre vai ser. Até pouco tempo atrás, o Brasil não aceitava mais do que 2 cidadanias, né? São 2 cidadanias. Para você pegar uma terceira, tinha que abrir mão de uma. E a gente mudou para os Estados Unidos. E a minha esposa tem uma descendência judaica e europeia. Então, ela poderia ter mais 2 cidadanias. Ela poderia ter uma cidadania israelense, se a gente fizesse a movimentação. E ela poderia ter uma cidadania espanhola, né? Mas o Brasil não aceitava, então a gente falou, então nós vamos deixar, porque ser cidadão americano é inevitável para a gente, e abrir mão da cidadania brasileira para nós é fora de cogitação, porque é a nossa nação.
há um apego emotivo e espiritual conosco, com esta nação. Mas eu não posso esquecer como que o evangelho chegou aqui nesta nação. O evangelho chegou aqui porque missionários americanos que deixaram suas vidas, vida boa. Os Estados Unidos sempre foi melhor do que o Brasil, a vida lá sempre foi melhor do que aqui, a vida lá sempre foi mais próspera do que aqui, e alguém sair de lá, deixar a vida lá confortável, próspera, abençoada, e vir desembocar aqui. Nós estamos falando de, sei lá, 100 e tantos anos atrás. Então, a gente tem um apego pela nação por causa disso, porque eles aceitaram o desafio, me refiro aos missionários, a esses missionários de serem a primeira geração profética, de chegar e desbravar um lugar onde o evangelho ainda não havia chegado ou entrado. Quem está me entendendo? Mas como nós estamos na geração, ou na terceira geração, melhor dizendo, porque nós estamos na festa de tabernáculos, né? Eu quero que você entenda então o que Deus espera de mim e de você. No sentido geral, como nós já passamos por Páscoa e Pentecostes, como o Senhor Jesus já cumpriu essas duas festas, morreu na Páscoa e batizou a igreja com o Espírito Santo no Pentecostes, é muito óbvio que Jesus está seguindo um calendário bíblico. Está claro demais. Morreu na Páscoa, na festa dos pães asmos, ele ficou no túmulo com o corpo sem pecado, cumprindo a festa. Ressuscitou no dia das primícias, inclusive com um grupo de gente, Mateus capítulo 27, versículo 50 em diante, cumprindo a festa das primícias. Então ele cumpriu literalmente a festa da Páscoa, ele cumpriu literalmente a festa dos pães asmos, cumpriu literalmente a festa das primícias e cumpriu literalmente a festa de Pentecostes. Ponto. Ele está seguindo o calendário, ele está seguindo a agenda bíblica de Deus. Como ele ia subir para o Pai antes da festa de Pentecostes, o que ele fez? Ele reuniu os discípulos e disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas esse até que representa uma agenda, tem uma agenda. Então escute bem, eu não sei em que estágio do ministério você está, mas a palavra de Deus para você é o seguinte: não desista, persista até que. Continue persistindo até que. Porque se muitos de nós tivéssemos desistido, né? Não sei que, acho que o apóstolo Silvio orou aqui, né? Obrigado por não ter desistido. E eu vou te falar uma coisa, eu gostaria muito de chegar aqui e falar: não, realmente não desistimos, nós somos guerreiros bravos, o tempo todo persistindo. Eu gostaria muito de ter esse testemunho, mas o testemunho é o oposto, nós tentamos desistir várias vezes. A verdade é essa. Houve momentos que o sofrimento foi tão grande, que o aperto foi tão grande, que a dificuldade foi tão grande, que muitas vezes nós pensamos em desistir. E algumas vezes eu fortaleci a minha esposa: não, meu amor, aguenta firme, Deus tem um plano, segura. Mas muitas vezes ela me fortaleceu. Falava: meu bem, calma, não, mas Deus não falou, Deus não prometeu, vamos aguentar mais um pouquinho, segura firme. Um foi fortalecendo ao outro, né? Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Eu estou aqui hoje para dizer a vocês, meus companheiros: esforça-te até que. Vai chegar um dia que vai romper algo, vai chegar um dia que vai acontecer algo, vai chegar um dia que será o dia mais importante da sua vida, mas você só vai chegar lá se você não desistir. Se você aguentar firme e for até esse dia vai chegar. Vai ser o dia que vai marcar o início da terceira geração profética na sua vida. É quando você vai gerar 12 assim com a maior facilidade. O que o outro foi quase impossível, o outro mais ou menos, 2, para você vai ser tranquilo, porque a terceira geração profética, escuta, representa a liberação do favor de Deus.
A primeira geração fala da promessa de Deus. A segunda geração fala da continuidade desta promessa. A terceira geração fala do liberar do favor. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de favor, mas a gente lembra lá atrás do que passamos. Hoje, onde a gente vai, há sempre favor de Deus. Favor nos ministérios, favor na cidade, favor aqui, favor acolá. O favor é muito grande, mas a história lá atrás nos lembra de onde nós viemos e o que nós passamos. Que a gente só consegue ver esse favor hoje porque nós, aos trancos e barrancos, pensando em desistir muitas vezes, e durante essa caminhada, Deus levantou pessoas ao longo do caminho para ir dizendo: não desista, não desista, continue, continue, mesmo que indiretamente, como eu estou fazendo aqui, para que hoje a gente possa falar e testemunhar de que há um favor de Deus. A gente reconhece que há um favor de Deus sobre nós. Quando oramos, Ele responde. Os que abençoamos, Ele abençoa. Os que ativamos são ativados. Hoje esse favor é evidente, mas nem sempre foi evidente. Nem sempre foi. No caso de Elias e Eliseu, nós temos uma espécie de um paralelo profético que eu quero extrair desse texto para vocês. O que acontece quando você para numa certa instância do processo? Quando você sucumbe às dificuldades ou até mesmo quando você não discerne o que está em jogo. O que é que está em jogo? Deus é tão diferente e tão espetacular que, embora Ele possa nos dar avisos proféticos, quantos aqui têm palavras proféticas do Senhor, não é verdade? Ó, eis que farei isto contigo, eis que te levarei não sei aonde, te levarei às nações, eis que isto, eis que aquilo. Eu tive muitas palavras proféticas. O Rômulo, por exemplo, é da igreja lá da cidade de onde eu pastoreei 10 anos, em Colatina, né? Hoje assessora o nosso ministério, é membro da nossa igreja lá na cidade. E um lugar onde nós experimentamos muita coisa em Deus, mas principalmente um celeiro de promessas. Lá em Colatina, Deus nos fez tantas promessas, tantas promessas. E na hora do aperto, na hora da dificuldade, não é que a gente esquecia das promessas, mas elas pareciam menos reais. Lembra que você falou ontem aqui, né, sobre as memórias do cenáculo? No cenáculo você tem que ir em busca das memórias, porque há momentos que o mestre vai calar a boca, não vai dizer nada. Então você precisa trazer à memória as coisas boas. Então não é que você esquece, esquecer não esquece. Mas em momentos de sangramento, elas se tornam menos relevantes. Quando o sofrimento vem, a dor vem, a falta de dinheiro vem, o aperto vem, a igreja não cresce, as pessoas te abandonam. Você faz tudo certo, trabalha honestamente e de repente alguém vai embora. Não diz obrigado, não diz porquê, não diz tchau, não diz nada. Aí você está esperando naquele ano a igreja crescer, explodir, ela vai diminuir 15. Em situações, ou ingratidão, talvez ingratidão seja o vírus mais cruel, né, do ministério, né? A tal da ingratidão. O trem ruim, como diria o mineiro. O trem ruim, ingratidão. Porque você investe, cuida, zela, sofre, chora, ora, perde horas à noite, faz retiro de oração, visita, peleja, levanta recursos. E a pessoa do nada, da noite para o dia, vai lá ou te dá uma punhalada nas costas, ou simplesmente desaparece, não dá satisfação. Ou se apaixona por outra coisa, por outra visão, por outro profeta, por outro pregador. É ou não é? Às vezes a ingratidão vem de cima também para baixo, também acontece. Certamente que há pessoas aqui que têm histórias para contar
de que serviram bem alguém, de que fizeram o melhor para abençoar o ministério de alguém, e de repente aquilo é respondido com ingratidão? Tem alguém me ouvindo aqui hoje, gente? É verdade ou não é? Aí a questão é, em momentos como esse, de que me serve promessas? As promessas? Quando a gente ficava lutando lá com 4 coxinhas de frango, uma vez chegou um pastor na nossa casa, pastor Valbi. Chegou lá em casa, a gente recém-chegado dos Estados Unidos, aquela peleja, aquela luta. Aí eu estou indo aí, quero ficar na sua casa. Eu disse, um amigão de muitos anos, vem para cá. Amigo deita até na sala do chão, no chão da sala. Só que ele chega no aeroporto, um amigo dele vai buscá-lo no aeroporto. Aí quando chega no aeroporto, ele vira para o amigo e fala, vamos lá para a casa do Jeff. Eu, Zandra, Diego, Dominique, Valmir. Ok, a gente estava contando com isso. A gente sem nada, um centavo, dinheiro contando as moedas. Nós fomos lá no mercado, contamos as moedinhas, deu para comprar 4 coxas de frango. Isso é literal que eu estou contando aqui. Compramos 4 porque a escola lá é muito completa. As crianças vão para a escola 7 horas da manhã e só volta 2h30 da tarde. Lá toma café, lá almoça na escola. Então a gente pensou, bom, as crianças chegam resolvidas, 4 coxas de frango resolvem a situação. Pensamos nós. Fomos no mercado e compramos 4 coxas de frango. Ela está em casa preparando. E eu fui buscar ele no aeroporto, chego lá e encontro com esse outro pastor. Aí, não sei o que maravilha. Vamos lá para a casa do Jefferson. Vamos embora. Aí eu já mandei um text message. Falei, olha, se vira aí, né? Mulher parece que tem uma varinha mágica, não tem? Se vira aí que está indo mais um. Bota mais um pouco de água no feijão, faz alguma coisa aí. Podia ter desfiado o frango, já não pensou nisso. Desfria o frango. Frango desfiado. De repente cheguei lá em casa com esse convidado extra, né? Convidado extra. E aí a Zandra vai, tal, coloca a mesa. Aí ela me chama na cozinha, tem um código lá em casa, né? Quando ela quer falar comigo em privado, que tem gente, ela fala, meu amor, pega um negócio para mim aqui em cima no armário. E eu já sei já sei o código. Falei, opa, tem boletim de ocorrência aí, né? Cheguei lá e falei assim, o negócio é o seguinte, eu não vou comer nem você, deixa o frango para eles. Aí depois a gente se vira, as crianças já comeram. Ok, aí sentamos na mesa e tal. Eu estou contando isso abertamente porque a gente já morreu de rir com isso, né? Eu, o Valmir, a gente já ri. É um amigaço de muitos anos. Tipo o Jorge que eu descrevi assim, já de muitos anos. Então essa história é conhecida, né? Aí é um saquinho de purê de batata artificial, é um pó que mistura com um pouquinho de leite e vira purê assim na hora. Aí ela correu e fez aquilo também, aumentou e colocou na mesa lá, pastora. Aí sentamos na mesa e conversando e tal. Ela foi e botou literalmente assim um pirex com 4 coxas de frango. E éramos 4. Então se eu e ela comesse, ficava muito na cara que cada um ia poder pegar só uma coxa de frango. Não tinha. Aí a gente deu uma desculpa. Não, a gente tomou um café muito consistente. Só pegamos lá um arrozinho, uma coisinha e tal, largamos lá as 4 coxas de frango, ele caiu de pau em cima. Como que numa hora dessa você lembra de uma promessa que você vai viajar o mundo pregando nas nações? Como que numa hora como essa você lembra de promessas de que Deus vai te prosperar, vai encher o seu celeiro, vai te abrir portas, vai isso e aquilo? Como que você lembra nesse momento de palavras proféticas, como eu ouvi em Colatina, de um profeta de Deus na época chamado Luiz Bandeira, que disse, eu vou abrir as comportas sobre você, eu vou te dar tanto que você vai ter para abençoar a muitos. Como que lembra disso quando você está sentado à mesa, apenas com 4 coxas de frango, para você alimentar visitantes?
Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer à sua memória essas promessas. Ouça o que eu estou te falando. Essas promessas continuam sendo verdadeiras, até com 4 coxas de frango. Elas continuam valendo. O tempo da dificuldade vai passar. O tempo do aperto vai passar. Deus não se esquece nunca. Se Ele te prometeu algo no seu ministério, vai acontecer. E quando acontecer, essas histórias viram piada. Hoje a gente conta com piada. A gente ri delas. Porque elas vão passar. Vão passar. Dá um glória a Deus aí. Nesse processo de inspiração, que é quando eu me inspiro no outro, eu me inspiro, por exemplo, no apóstolo William. Eu venho no Brasil, eu venho para dar. Aqui no Brasil a gente vem para dar. Mas nós fomos fazer o encontro dos sedentos lá. Eu falei, bom, precisamos de alguém, tem que trazer alguém. Aqui nós somos só os pastores da igreja. Aqui nós somos apenas o profeta da casa. E não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Aí, falei, quem que nós vamos trazer? Bom, só tem um casal que eu conheço, que vai chegar aqui cuspindo fogo e ressuscitando defunto. Quem são eles? O William Leonardo e pastora Graça. E convidamos. Foram, quando chegaram lá, entregamos a chave da cidade, a chave da igreja, entregamos tudo. Façam o que Deus colocar no coração de vocês. Aqui nós estamos como diáconos de vocês, queremos servi-lo. Diga e nós faremos. Foi assim ou não foi? Botou fogo lá na Revive Community Church, lá do pastor Diego, na New Time Church, foi uma maravilha. Carreguei água na peneira para eles, dirigi eles para lá e para cá, filmei, fui cameraman, fui intérprete dele. Tirou onda. Por que isso? Porque eles nos inspiram. Eles são inspiração. Eu posso ser excelente numa área, sim, eu sei que eu sou excelente em uma ou duas áreas, mas ele é muito mais excelente do que eu em 2, 3 ou 4 áreas. Eu vou me inspirar nisso. Eliseu olhava para Elias, apesar de Elias ser uma primeira geração, a geração do sofrimento, do preço, dos desertos, das cavernas, da seca. Eliseu olhava para Elias com inspiração, mesmo sabendo que ele, como segunda geração, ele ia fazer o dobro. Está me entendendo? O fato de Eliseu fazer o dobro do que Elias fez em termos de milagres, porque ele pediu porção dobrada, não roubou de Eliseu a gratidão e o prazer de olhar para Elias e falar: você me inspira, rapaz. Há coisas na sua vida que eu admiro. E olha que Eliseu conhecia bem as falhas de Elias, cá para nós. Aquilo, viviam junto, correndo pelo deserto, dormindo com a cabeça em cima de pedra. Eliseu viu Elias roncar. Se Elias tinha chulé, Eliseu sabia. Necessidades, número 1, número 2, Eliseu assistiu tudo. Mas ele olhava para Elias e falava: esse cara é profeta de Deus. Ele fala que não vai chover e o céu se fecha por 3 anos e meio. Ele fala que a chuva vai voltar e volta mesmo, e chove torrencialmente. Esse cara é homem de Deus. A palavra dele tem poder. A palavra dele tem valor. Mas qual é o propósito desta mensagem? O propósito você vai saber agora. Se nós já passamos por Páscoa e Pentecostes, porque já passamos, Jesus cumpriu Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Pronto. Esse processo do cumprimento das festas parou em Atos 2. De lá para cá, tivemos inúmeras festas de tabernáculos, mas nenhuma delas ainda representou profeticamente o cumprimento desse calendário, porque o
o cumprimento profético da festa de tabernáculos é exatamente o que nós chamamos de avivamento. Então, se o Senhor tem o plano de realizar um avivamento pré-arrebatamento, preparar a igreja para tirá-la da terra bonita, bela, formosa, com roupas brancas e talares, santa, pura, cheia de autoridade. O arrebatamento não é uma fuga para escapar do massacre, como os pós-tribulacionistas querem acreditar. Não, o arrebatamento é um prêmio por ser uma igreja vencedora, uma igreja cheia de poder e autoridade, santificada, para encontrar com o Senhor nos ares, e nós cremos nisso. Pelo menos eu espero que todos vocês creiam dessa forma. Os que não a gente respeita logicamente, mas o que eu quero que você entenda, que o avivamento pré-arrebatamento é sine qua non, não é opcional. Não é tipo, se não der o avivamento, tá bom, paciência. Eu continuo aqui com o meu trabalho de evangelismo. Eu continuo aqui com o meu ministério. A gente vai levando, não sei o que lá. Eu não sei como colocar isso para você de forma mais grifada. De que um avivamento é a nossa única esperança para voltarmos a ser uma igreja impactante, uma igreja gloriosa, uma igreja respeitada e até temida pelo diabo e pelos demônios numa cidade. Porque vai olhar para mim e para você e vai dizer: não mexa com esses caras. Não mexa, porque Satanás tem as experiências passadas. Não adianta ameaçar de morte, não adianta botar na cadeia que Deus abre a prisão, não adianta tentar matar que os caras não têm medo de morrer, não adianta tentar impedir de ir porque eles vão de qualquer maneira, não adianta tentar evitar pregar o evangelho porque eles pregam mesmo com risco de morte. No final das contas, o diabo olha e fala assim: esses caras não são normais. Aí a última cartada do diabo: não tem jeito, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a máquina mais poderosa de intimidar gente, de matar gente, chamada Império Romano, e vamos jogar essa máquina toda contra eles. Deus vai lá e transforma o império inteiro, no império rendido aos pés da cruz. Porque o diabo descobriu: não tem como parar esse povo, que povo maluco é esse, como é que eu faço? Não tem jeito. Paulo morto decapitado. Não estive lá ainda não, mas meu filho esteve lá. Eu vou lá agora o ano que vem, em fevereiro. Em Roma. Quero visitar. Eu não tenho... Por estar lá, eu acabo passando no Coliseu, aqui as catacumbas de Roma. Mas a única coisa que eu realmente quero visitar em Roma é a prisão de Paulo. Eu quero ir lá e ver o cepo aonde cortaram a sua cabeça. Ele sabia que ele estava indo para morrer e tinha uma saída. Bastava ele dizer: não, eu me rendo, chega esse negócio de Jesus, não vou pregar mais e tal. Não, ele foi em direção à sua decapitação, porque não tinha negócio. Se para não perder a cabeça eu tenho que negar Jesus e deixar de pregar o evangelho, pode cortar, obrigado. Você está me ouvindo, rapaz? Está me ouvindo, minha irmã? O avivamento nos traz de volta essa dignidade. O avivamento nos traz de volta esse ímpeto, essa coragem, essa determinação. É para comer 4 coxas de frango? Vamos comer. É para comer sem carne hoje? Vamos comer. Eu estou de olho na promessa de amanhã. Eu estou de olho na porta que está abrindo lá no fundo e eu estou andando em direção a ela. E o diabo não vai me roubar as promessas de Deus. Eu não vou permitir que isso aconteça. Digam graças a Deus. Diga graças a Deus. Então, talvez o ponto da mensagem, essa é uma mensagem de um ponto só. Ontem o Diego pregou uma mensagem de 2 pontos, né? Hoje eu estou pregando uma mensagem de um ponto só. Aqui vai o segredo. Na minha opinião, o que está em jogo é quando chega o momento da terceira geração profética, que no nosso caso é tabernáculos, que por coincidência estamos dentro da festa de tabernáculos. A terceira geração é a geração da explosão, é a geração da abundância,
é a geração do avivamento. Deus provê tudo sempre em abundância. Jacó tinha as duas esposas, as duas concubinas, e elas quase que ficavam grávidas ao mesmo tempo. E aquele ia nascendo filho, 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 filho. E um dos seus filhos começa a ter visão de suprimento, de abastecimento. Deus começa a dar para um dos filhos, na época o mais novo, antes do nascimento de Benjamim. Deus começa a dar para ele visões, sustentando uma nação inteira, provendo para o seu povo no meio de uma seca, no meio de uma dificuldade. Um menino com 15 anos de idade. Aos 17 ele foi parar no Egito. E Deus começa a mostrar para esse menino: eu vou usar você, porque você veio da terceira geração. Eu vou usar você para socorrer uma nação inteira, para abençoar um povo inteiro, para pôr fim à miséria, para pôr fim à seca, para pôr fim à falta, porque eu sou Deus, eu sou capaz de fazer. Eu sei que quando a gente olha para a situação do Brasil, como o Brasil está hoje, a gente olha e pensa: gente, como que será que Deus vai fazer isso? A gente não duvida que Ele possa fazer, mas a gente fica meio na dúvida: mas como, gente? Com esse partido das trevas aí fazendo e acontecendo, e agora com o judiciário aliado e tanta coisa, o exército rendido, e a gente vai olhando, e a gente não percebe que Deus já está fazendo. O que Ele está fazendo? Escute, o que Ele está fazendo? Ele está tirando de nós a esperança que esteja no que quer que seja que não seja Ele. Deixa eu te falar qual a pior coisa que poderia ter acontecido com a igreja aqui no Brasil. A pior coisa que poderia ter acontecido com a igreja no Brasil seria o exército ter respondido na eleição passada, com o povo de Deus, inclusive, na porta dos quartéis cantando e orando. Se a igreja estivesse nos altares cantando e orando, Deus provavelmente até teria feito algo. Mas Deus preferiu nos frustrar. Frustrar a igreja, para que nós não nos esqueçamos do que diz a Bíblia: muitos confiam em carros e cavalos, em generais e em exércitos. Mas o salmista diz: mas eu confiarei em o nome do Senhor dos exércitos. Eu estou dizendo que a igreja está proibida de ser cívica? Não. O que eu estou mostrando é que quando esse civismo ele aponta na direção errada, Deus prefere nos frustrar, para a gente não esquecer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Virá de Bolsonaro? Não. Virá do exército? Não. Virão dos tanques? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembra que eu falei agora há pouco que inspirar e copiar são duas coisas diferentes? Meu filho é meu discípulo, foi formado por mim, coordenado por mim, formado por mim. Mas ele pode se inspirar em mim, mas ele não vai me copiar. Ele não pode me copiar. Ele não me copia, ele tem o estilo dele. Até o estilo de pastorear é diferente. Inspirar e copiar são duas coisas diferentes. Então, esse momento que nós estamos vivendo, que é quando já há um avivamento instalado no Brasil, eu vou repetir: já existe um avivamento instalado no Brasil. Eu te convido e até peço carinhosamente que você nunca mais diga que virá um avivamento sobre o Brasil. Já há um avivamento instalado no Brasil. Ele ainda não é nacional. Talvez ele ainda não esteja fazendo o barulho que muitos já gostariam. É verdade, o rio ainda não é caudaloso. Você ainda precisa procurar lugares de referência, lugares pontuais, para você ver a água merejando do altar, como diz o texto de Ezequiel 47. É verdade. Mas eu tenho visto com os meus próprios olhos, viajando o país de norte a sul, de leste a oeste, eu tenho visto com os meus olhos igrejas incendiadas, famintas por Deus, que decidiram chutar o balde e dizer: nós queremos um avivamento, não abrimos mão de vivê-lo intensamente.
O que eu tenho visto por aí, eu fui pregar há um tempo atrás, numa igreja. Ó, você vai pregar numa igreja com esse nome, e você é pentecostal, gosta do fogo. Você pensa logo o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. É ou não é? Eu falo, meu Deus do céu. O que é isso? É desprezo? É menosprezar? Não. É porque culturalmente você já imagina encontrar um certo ambiente. Você estava lá comigo, né? Para minha surpresa, quando eu chego lá, aí sim o pastor me convidou, então eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou avivalista, meu ministério é assim, assado, eu oro, as pessoas caem no chão, elas são batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas. O meu ministério, você tem certeza que você quer que a gente vá ir? Ele falou, não, pastor, é exatamente isso que nós queremos, venha por favor. Eu falei, ok, considere-se avisado. Aí quando eu chego lá, rapaz, aquele igrejão, acho que 400 e tantas cadeiras, aquela igreja enorme e tal. E quando eu chego no primeiro culto, você estava, né? Não, você não estava. Você não. Não. Eu não estava. Você estava, né? Aí, escuta essa, pastor Gessé, quando começa o culto, rapaz, que eu estou achando que vai começar aquele culto, né? Pastor, o bispo com aquela roupa parecendo católica, aquela coisa, vamos abrir aqui no inário o número tal. Eu estava esperando assim, que nada, rapaz. O ministro de louvor já vem, pega o microfone, já dá um glória a Deus, já celebra, a igreja dá um grito do lado de lá, e começa o louvorzão, e pá daqui, pá dali, o povo cantando, e pá, 40, 45 minutos de louvor e adoração, e o pau quebrando. Falei, meu Deus, quase que eu saio lá fora para olhar a placa, para ver se o nome era aquele mesmo. Rapaz, aí me passa a palavra, e o pastor falou comigo, olha, fica à vontade, deixa Deus te usar. Aí quando ele me passa o microfone, eu já estava me achando, era pequeno. Falei, meu Deus do céu. E pá, prego daqui, prego dali, ministro daqui, e palavra de conhecimento para uma colar. Quando eu chamo o povo à frente, normalmente, né, quando, por exemplo, um altar, quando é mais apertado assim, porque precisa trazer cadeiras, lógico, que a igreja cresceu. Aí normalmente, irmãos, olha, vem, puder empurrar um pouco as cadeiras para trás, não sei o que, não sei o que. Que nada. Quando eu falei, quem quiser receber aqui uma ativação profética, vem à frente. E já levantou todo mundo do seu lugar, e o pessoal já puxando as cadeiras, empilhando uma cadeira em cima da outra, e pá. E a gente vai orar, quando começa a orar, e o ministro, aquele ministro dali, e tal, passava a mão assim, eu ministrava assim, pá, ia caindo aqueles montes assim, o 4, 5, um por cima do outro. Gente batizada no Espírito Santo, gente curada a rolé. Naquele dia, e eu estou sendo sincero, naquele dia eu descobri que Deus não está de brincadeira. Deus não está de brincadeira. Se você abrir o seu coração, Ele não quer nem saber qual é a placa que está na frente do seu prédio. Ele não quer saber. Se você abrir o seu coração, Ele vai entrar, Ele vai tomar o lugar dEle, Ele vai manifestar o seu poder, Ele vai sacudir as suas bases e vai te mostrar que Ele é o mesmo Deus que fez promessas lá atrás e Ele ainda é poderoso para cumpri-las. Ele vai cumprir cada uma delas. Apóstolo, você falou que ia dizer então qual é o maior desafio desta geração? Qual é o maior desafio desta geração? O maior desafio desta geração é conseguir usar toda a unção que lhe está disponível. Escute bem, escute. Esta é a geração da progressão aritmética. Não é 1, 2, 3, é 1, 2, 12. Diga comigo, 1, 2, 12. Não, mas não é assim que se fala. Não é assim não. Vamos fazer um curso aqui primeiro. Você vai dizer o seguinte, 1, 2, 12. Pronto, vem cá, pastor Gessé. Preciso da sua voz agora.
Minha voz meio cansadinha, não vai dar conta não. Pastor Gessé que vai reger o coral. Vamos dizer de novo. 1, 2, 12. 1, 2, 12! O que isso significa na prática? Significa, escute, significa que Deus tem uma porção de unção para esta geração e Ele não quer que você leve essa porção para o túmulo. Ele quer que você esgote toda a unção que Ele está te dando para esta geração, porque o impacto dela será poderoso, gente. Rasanai, Kamanaki, Koramasuri Antarabas. Se nós nos acovardarmos, sabe o que acontece? Acontece o que está acontecendo ali no texto. Elias esgotou tudo, toda a unção que ele tinha, esgotou toda. Ele não levou nada consigo. Ele não ia precisar de unção lá no céu. Então ele usou toda. O restinho que tinha, ele lançou a capa e deu para Eliseu. Falou, está aqui, fica com a capa, é sua. E foi embora. Eliseu começou, foi segunda geração, o dobro, sempre o dobro. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Ok, é difícil. Mas se me vires, quando for tomado de ti, será feito. E foi feito. Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Pode entrar no texto lá e contar, o dobro. Geração profética número 2, o dobro. Porção dobrada do espírito. Mas agora, meu filho, a porção é outra. A porção é outra. A porção, escute bem, é 6 vezes a da segunda geração. Se Eliseu com 2 vezes a unção da primeira fez aquele estrago, imagine você com 6 vezes a unção da segunda geração. Unção de tabernáculos. Porque a unção de Pentecostes é a unção da visitação. Pentecoste, pastor, nunca foi um fim em si mesmo. Nós é que entendemos errado. Pentecostes não é um fim em si mesmo. Nós chegamos a um ponto de que, para nós, e eu estou falando de mim, falar em línguas é o suprassumo da maravilha no reino de Deus. Foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas, já põe logo como obreiro. E às vezes o cara até fala em línguas e fala de verdade, mas é um picareta. O Espírito Santo, que é misericordioso foi lá, batizou o camarada, botou línguas estranhas no lábio do cara, mas o cara é um picareta. Com o passar do tempo, o testemunho dele vai desfazer tudo, porque o testemunho dele é ruim. Mas o que nós, os pentecostais, fizemos? Nós transformamos a visitação num fim em si mesmo. Pentecostes é visitação. A habitação só acontece em tabernáculos. Porque em tabernáculos é mais do que ser visitado. Em tabernáculos você passa a usufruir do fato dele estar dentro. E aí você passa a desenvolver um relacionamento maduro com ele. Ah, apóstolo, mas em tabernáculos não tem línguas repartidas como que de fogo. É verdade. Em tabernáculos, pastor, o povo não fala em línguas. É verdade. Em tabernáculos, pastor, não há multidão de 3.000 se convertendo. Também é verdade. Mas em tabernáculos você mora com ele. Em tabernáculos você faz uma tenda e convida ele para habitar contigo. E aí vira relacionamento de pai e filho. Quando meu filho nasceu foi Pentecostes.
figurativamente falando. Nasceu meu filho. Meu Deus, meu primeiro filho. A minha esposa perdeu a primeira gravidez, então ficou naquela situação. Aí vem o segundo filho, a segunda gravidez, que é o primeiro filho. Vivo. Quando nasceu meu filho, foi Pentecostes. Quando eu vi aquele menino pelo vidrinho do hospital assim, que o médico pegou e levantou assim, mostrou, que eu vi aquela carinha, aquele menino chorando pelo vidrinho, eu falei, meu Deus, é meu. Meu Deus, fui eu que fiz. É meu, aquela coisa, meu filho. E aquela coisa, ou seja, Pentecostes, vem uma enxurrada de emoções, vem uma coisa maravilhosa. Você descobre que o seu legado agora não vai morrer com você. Você vai passar o seu legado adiante. Tudo maravilha, Pentecostes, maravilha. Mas cresceu, está com 35 anos, casado e pai de 2 filhos. Agora é tabernáculos. Agora a gente senta para conversar, é quase que de igual para igual. Ele é até mais inteligente do que eu um pouquinho. E a gente conversa coisas, ele até me corrige, não pai, isso aqui não sei o que. Em algumas áreas ele é muito melhor do que eu. Administração, por exemplo, ele fez curso de administração, melhor do que eu em algumas áreas. E nas áreas que ele é melhor, eu pergunto, e assim, o que você acha disso e aquilo? Não pai, eu acho assim, assado. Melhor do que eu, ou seja, passou aquele momento da emoção, dos fogos, das lantejoulas, das plumas e dos paetês. Que é quando a gente olha no vidro e diz, meu Deus, olha o que eu fiz. E agora transitamos para tabernáculos. Agora viajamos juntos. Compartilhamos o púlpito. Pregamos junto nas conferências. Pastoreamos com poucos quilômetros de distância um do outro. Nos inspiramos um no outro. Agora é tabernáculos. Agora habitamos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Tem alguém me ouvindo aqui, gente? E a oração que eu vou fazer daqui a pouco para você é uma oração diferente. Eu vou orar para você, antes de morrer, passar toda a unção que está em você para a próxima geração. Deus não quer que você leve nada para o túmulo. E ao orar por você, eu quero que você me veja também como um transferidor. Eu vou orar por você também. Eu vou transferir algo para você. Mas escute, na história de Eliseu, o que acontece? Jeoás não compreendeu a coisa. Jeoás não compreendeu. E eu provo para você textualmente que Jeoás estava de olho na unção de Eliseu. Eu provo para você textualmente. Assim como Elias estava de olho na unção assim como Eliseu estava de olho na unção de Elias, eu te mostro aqui textualmente que quando Jeoás foi a Eliseu, o que ele estava de olho, na verdade, era uma transferência de unção. Feliz que você tenha pedido para eu provar. Vamos lá. Meu Deus. Deixa eu voltar aqui um versículo. Como é que é? Olha isso aqui. Acabei saindo do meu texto aqui. Vamos lá. Vamos voltar rapidamente em 2 Reis. Dois versículos. O primeiro e o segundo eu já anuncio para você. Capítulo 6 de 2 Reis. Rapidamente. Para eu ganhar tempo. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 11 e 12. Apenas para ganhar tempo. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou os seus servos. Ele disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Você sabe por quê, né? Porque toda vez que o rei da Síria planejava algo, Deus ia lá e falava com Eliseu. Eliseu contava para o rei de Israel. Falou: olha, Deus me falou, o rei da Síria está planejando isso, isso e isso. Não passe em tal lugar. Então, tudo que montava o rei da Síria dava errado, porque Deus estava falando com o profeta. Aí o verso 12 diz assim: e disse um dos seus servos: não, majestade. O senhor está achando que tem um traíra aqui? Não. Não, meu senhor. Mas
O profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então veja bem, ainda não era Jeoás esse rei. Jeoás veio na sequência. Mas ele está assistindo tudo aquilo. Ou seja, você imagina um rei, esquece agora Eliseu por um momento. Imagina um rei capaz de ouvir de Deus toda a trama do inimigo. Tudo que o inimigo está planejando contra a sua nação. E ele não ter que ir lá consultar ninguém. Ele mesmo ficar sabendo. Ele está assistindo aquilo. O pai dele ia se consultar com Eliseu. O rei da Síria tramava lá. Eliseu ia orar. Deus falava, avisa para o rei, para ele não passar em tal lugar, não levar o exército para tal lugar, porque o rei da Síria está acampando o exército dele lá. Assim, na maior cara dura. No dia seguinte, Eliseu ia lá e falava, majestade, ó, o negócio é esse, não faz assim, não faz assado, faz desse jeito e desse jeito. E o menino está crescendo assistindo aquilo. Fala, meu Deus. Agora eu imagino ele falando, gente, eu preciso dessa unção. Ser rei daqui a pouco. Eu preciso dessa unção. E para piorar ou melhorar, quando ele assume o trono, Eliseu está para morrer. O que o cara pensa? Fala, meu Deus, não posso deixar esse homem morrer. Antes dele transferir para mim o que Deus colocou sobre ele. Eu preciso desta unção. Olha para o seu irmão do lado e diga para ele, eu preciso desta unção. Você pode olhar para alguém, meu irmão, para uma pessoa que você admira, um pastor, um ministro, e dizer, por favor, não parta sem liberar esta unção sobre a minha vida, sobre a minha casa. O túmulo não precisa da sua unção. O sepulcro não precisa da sua unção. A geração precisa desta unção. Digam glória a Deus. Está fraco, meu irmão? Diga glória a Deus. Aí o que acontece? Jeoás assume o poder e vai a Eliseu. E ele diz algo. Quando ele chega para Eliseu, Eliseu está para morrer. Você vê um toque emocional nele. Versículo 14. Capítulo 13, versículo 14, diz, Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. Olha bem, e chorou sobre o seu rosto, e disse, ele diz uma frase, que era exatamente a frase que Eliseu disse, quando herdou de Elias a sua unção. Ele sabia a senha. Jeoás sabia a senha da transferência. Eu tenho um cartão de crédito brasileiro, fora os americanos, e lá eu usei em algum lugar, não sei aonde, clonaram o meu cartão. Aí o banco me ligou do Brasil, lá nos Estados Unidos, eu estava para viajar para cá. Disse, olha, essa despesa aqui você conhece? Não, não conheço. Ok, estamos bloqueando o seu cartão. Quando chegar no Brasil, você pega outro. Maravilha. Cheguei no Brasil, fui no meu banco, peguei o outro cartão. Aliás, eles mandaram para um endereço nosso aqui, fui lá, peguei o cartão. Felizinho da vida. Entramos numa loja e tal, fui comprar uma calça, uma camisa, uma coisa ou outra e tal. Maravilha, peguei e dei o cartão. Ela botou o cartão, falou, entra a sua senha, por favor. Eu botei a minha senha, o cartão negado. Falei, como? Eu desbloqueei o cartão? É o cartão novo, como é que pode ser negado? Falei, faz de novo, por favor. Aí ela foi, botou de novo. Eu fui e entrei a senha outra vez. Negado. Falei, gente. Falei, bom, paciência, tá aqui. Passa esse então aqui que é de débito, cobra aqui. Eu vou ver isso depois. Paguei a conta, vamos embora. E eu tô com a pulga atrás da orelha. Falei, por que esse cartão declinou? Aí resolvi entrar no aplicativo do banco e acessar lá a aba do cartão. Fui lá, cliquei. Aí lá embaixo está assim, ver senha. Aí eu cliquei, era outra senha completamente diferente. Eu estava entrando a senha do cartão anterior, achando que eles trocaram o cartão, mas a senha era a mesma.
Quando eu abro, a senha era outra. Ou seja, nunca ia passar aquele cartão, porque eu estava entrando a senha errada. Você sabe qual é a senha dessa geração? Você sabe qual é a senha da transferência de unção? Você sabe o que dizer para Deus? Você sabe como se comportar quando Deus levanta alguém para transferir algo para você? Eu nunca esqueço, nunca deixo de contar a história desse camarada aqui. Por que Deus tem confiado tanto no pastor William, coisas impressionantes. Ontem a gente estava falando sobre isso, nós, né? Falei, que coisa, pode cantar aqui, eu sou uma florzinha de Jesus no culto à noite, que o Pentecoste vai cair nessa igreja. Pode cantar qualquer coisa aqui, que a glória de Deus se instala aqui e não sai. Mas no dia que ele me conheceu por telefone, por vídeo, ele falou, não, eu quero que o senhor ore por mim, o senhor vai transferir para mim agora. Ele me deu uma ordem. Ele falou, não, o senhor vai transferir a unção que o senhor recebeu em Azus agora aqui por vídeo. Eu falei, irmão, mas aguenta aí, eu estou indo aí o ano que vem. Não, agora. Agora. Deus ainda mandou chamar a esposa. Você chama lá a esposa então. E orei por ele por vídeo. Uma oração simples. Senhor, então tá, segunda-feira do teu filho eu transfiro para ele o que o senhor falou comigo, me deu lá na rua Azusa. Oração simples. E eu não sabia que do lado de lá tinha uma pessoa que sabia a senha. Tinha a senha. Tinha a senha. E terminei de orar, ele deu glória a Deus e tal. Se levantou, daí a pouco começo a receber notícia. E vai chegando coisa, e notícia daqui, notícia dali. E Deus virou a vida desse homem de pernas para o ar. O propósito de Deus com essa igreja se fortaleceu ainda mais. Que Deus já estava fazendo coisas grandiosas aqui, mas se fortaleceu ainda mais. Hoje eu tenho o prazer de indicar, vá para lá. Aí, um casal querido aqui, nós reencontramos depois de alguns anos. E eles precisando de um sacode novo. Eu falei, estou pagando a sua passagem. Vai lá para São João do Meriti. É ou não é? Vai para lá. Mandei eles para cá, ficaram aqui uma semana mais ou menos. E Deus visitou eles aqui, abençoou e tal. E pronto. Pastor Valmir, eu falei, rapaz, tu precisa ir em São João do Meriti. Lá em Vila Velha. Aí veio parar aqui também, não veio? Agora pastor Felipe, estou no pé dele. Eu quero que você vá lá. Está entendendo? Eu quero que você entenda que quando você sabe a senha, e por senha, o que eu quero dizer com senha? É se você está discernindo o momento. Esse momento não é normal. Eu estou desafiando você a ser como a mulher do fluxo de sangue. O que ele fez comigo no vídeo foi exatamente o que a mulher do fluxo de sangue fez com Jesus. Jesus nem sequer sabia, Jesus está seguindo a vida dele, cumprindo com o propósito daquele momento. E a mulher está ali se esgueirando. Não, eu só preciso tocar na roupa dele, mais nada. Não vou incomodá-lo, eu não vou tocar nele, porque ela era impura. Ela não sabia, provavelmente até então, que pode tocar à vontade, porque não tem como tornar Jesus impuro. Ele toca em leproso, ele toca em morto, ele toca em mulher sangrando. Normal, ele continua sendo puro, porque ele é a própria pureza. Não tem como manchar a pureza. Não, eu só preciso tocar na roupa dele. Só dá licença. E Jesus tranquilão lá, seguindo. E aí, curava uma aqui. Tudo bem, como é que tá? E então abençoava ali. E ela tá vindo atrás. De repente ela vai. E pique. Quando toca o sangue. Aí Jesus parou. Falou, Jesus parou e falou, quem é que está com a senha aí? Quem é que sabe a senha do meu cartão? Quem me tocou? Senhor. Aí Pedro, o sabichão, que ainda não estava transformado, falou, Senhor, o senhor está de brincadeira? O senhor está de brincadeira com essa multidão aí empurrando, todo mundo querendo tocar no Senhor, pegar no Senhor. Essa multidão e a gente nessa luta aqui para tentar manter aqui um cacum, né? um espaço aqui seguro para o Senhor. O senhor está perguntando quem te tocou?
não adianta eu te dar meu cartão, adianta? Está aqui o cartão, irmão. Vai para casa, acabou, não adiantou nada. Não adianta você me dar o seu cartão. Pedro, você não está entendendo, Pedro. Alguém me tocou e tocou diferente, porque eu senti sair virtude. Eu senti sair dunamis, sair unção de mim, Pedro. Entendeu? É essa atitude da mulher do fluxo de sangue que eu interpreto que ele teve na época de dizer, não, pastor, amém, eu sei que o senhor vem o ano que vem, não, mas eu quero agora por vídeo. Transfere para mim agora. Eu já orei por gente de chegar, botar a mão na cabeça, receba, e nada acontece. Só quebra o pescoço do camarada. Aí vem uma pessoa com fé e diz assim, não, basta uma palavra, pode liberar por vídeo mesmo, basta uma palavra. Por vídeo, tá bom. Eu falei, ok. Então seja feito conforme a sua fé. Senhor, eu transfiro para o teu filho, eu abençoo o teu filho. A senha é a capacidade de discernir o momento. Escute, a unção que está liberada neste momento do tabernáculos profético, eu não estou falando isso só por estarmos fisicamente na festa de tabernáculos. Eu estou falando isso por estarmos profeticamente em tabernáculos. Vocês entendem a diferença, correto? Nós estamos profeticamente nessa terceira geração. E a unção que está liberada agora é outro papo. Outro patamar. O que a gente faz hoje, pega a minha família como exemplo, o que a gente faz hoje, meu Deus do céu, eu não consigo nem dizer se é 30, 40, 50 vezes mais do que a gente fazia quando eles me conheceram lá em Colatina. Com muito menos esforço. Em Colatina eu vivi enfurnado nos matos com uma barraquinha orando sem parar. Uma vez por mês eu ia e me enfurnava no mato, ficava lá uma semana, 3, 4 dias. Eu, o pastor Josué, que hoje é o pastor dele, ficava lá naquela luta, aquela peleja, expulsando demônio, e aquela coisa, e ganhando macumbeiro para Jesus, e aquela luta, ameaçado de morte por traficante. Hoje, eu posso até te falar, ainda oro, tenho minha vida de oração, mas quiçá que eu orasse hoje o tanto que eu orava naquela época. Tudo bem que eu tinha 20 e poucos anos, estava perto dos 30 ali, garotão, novo, tranquilo, ficava sem comer, não sentia fome. Hoje eu não consigo falar longe dessa mulher 2 dias, que já começa a passar mal. 60 anos, estou naquela fase da dependência. Viajar sozinho, uma luta. Agora eu estou nas nuvens, minha esposa, meu filho do meu lado, glória a Deus. Eu ia pregar hoje à noite, né? Eu falei assim, vou passar para você a bola de novo, porque amanhã eu prego outra vez. E no Obadias eu prego mais 3 vezes. Eu falei, se vira aí, prega sábado à noite. Ou seja, estou tranquilão, estou numa boa. Por quê? Porque eu não estou levando unção comigo para o túmulo. Como Jeoás não entendeu isso, ele vai e escute. Oh, santo. Esse é o twist. Como é que fala twist em português? É o twist da mensagem. Essa aqui é uma jogadinha da mensagem. Jeoás olhou e falou assim, ok, deixa eu entender como é que funciona esse negócio. É tudo tridimensional. Tudo tridimensional. O que acontece no texto de segundo Reis, capítulo 2? Olha bem. Segundo Reis, capítulo 2. Olha a jogada tridimensional aqui. Verso 1, verso 2. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Diga Betel. Verso 4. Disse Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Verso 6. E Elias disse, fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão. Ok, então Jeoás olhou, ele sabia a senha. Ele chega para Eliseu e fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, adoentado, frágil, entendeu a senha. Falou, ok, já entendi.
Já entendi o que você está querendo. Então faz o seguinte, pega uma flecha e o arco. Esse texto só faz sentido, pelo menos hoje, na minha limitação, esse texto só faz sentido se você olhar ele por esse ângulo profético. Porque não faz sentido por um ângulo apenas histórico, não faz sentido o texto. Ou Eliseu era biruta, era doido, o cara chega lá, num aperto, o país está em guerra, não sei o quê. O cara chega, fala, meu pai, Israel e seus cavaleiros. Eliseu manda logo o cara pegar uma flecha e um arco e atirar pela janela. Tu tá ficando doido? Não, é porque Eliseu entendeu a charada, falou, ok, já entendi, pega o arco aí, a flecha, bota no arco. Abre a janela para o oriente, de onde vem o sol da justiça, por onde entra o sol. Atira. E a flecha foi longe. Olha bem. Então disse o rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. Olha como que é transferência. Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Será que o rei não sabia lançar uma flecha? Meu Deus. Verso 17, e disse, abre a janela para o oriente. E abriu então, e disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. O que aquela flecha representava? Se eu pegar aqui agora uma flecha, um bom arco com uma boa flecha, mirar aqui no ar livre e soltar, o que vai acontecer com essa flecha? Ela vai ter um alcance futuro, porque ela chega num lugar que eu não consigo chegar correndo, por exemplo. Se eu pegar o arco e a flecha e falar, quando eu soltar a flecha, você começa a correr. Meu filho, você vai chegar lá 2 horas depois da flecha. A flecha vai chegar na frente. A flecha é uma espécie de acesso ao futuro. Alô? Eu estou provando para você textualmente que Jeoás estava atrás da unção de Eliseu. A flecha é o acesso ao futuro. Tão engraçado quando o meu filho foi para Grécia, né? A gente estava nos Estados Unidos. Ele chegou lá e tal, daí a pouco ele me liga. Fala, pai, eu quero informar para o senhor que 6 horas no futuro vai acontecer isso, isso e isso. Ou então, pai, eu estou 6 horas no futuro. Você gostaria de saber como é que será o futuro daqui a 6 horas? Por causa do fuso horário. A flecha, ela alcança o futuro. A flecha alcança o futuro. Escute o que eu estou te falando. Salmo 127:4. Coloca aqui, por favor. Você está sentindo algo? Você está sentindo um peso de Deus aqui neste lugar? Estou com uma sensação de que vidas vão mudar aqui. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eliseu, ancião, doente para morrer, vê aquele rapazinho lá, rei de Israel, a ponto de perder o profeta da vez. O que Eliseu queria? Falou, tá bom, meu filho, pega o arco e a flecha, ou seja, eu vou transferir para você. Lança a flecha, Eliseu vira e fala assim, disse mais, toma as flechas, que tinha mais na aljava, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e ele feriu 3 vezes. Eu te pergunto, por que ele não feriu 2, 1, 4, 5, por que ele feriu 3? Aqui vai o segredo. Eu posso orar por você, posso declarar coisas sobre a sua vida, posso profetizar sobre a sua vida, mas se você não tiver discernimento do que Deus quer fazer contigo, o que Deus vai fazer contigo pode iniciar numa transferência, mas nunca será igual ao que Ele fez com o outro. O que Deus está fazendo com eles começou com uma transferência, mas não é igual ao que está fazendo comigo.
Para te falar a verdade, o que Deus faz na igreja local aqui está muito à frente do que nós estamos vivendo lá. Porque lá é uma outra realidade. Além de ter menos brasileiros lá do que no Brasil, né? Óbvio, muito menos brasileiros. O que acontece? Uma igreja lá com 50 pessoas tem gente de 10 estados brasileiros. Uma igrejinha com 50 pessoas. Eu tenho lá baiano, carioca, paulista, eu tenho goiano, eu tenho mineiro, eu tenho gente do sul do país, numa igreja desse tamanho. Então você não tem homogeneidade lá nos Estados Unidos. Você tem gente de lugares diversos, culturas diversas. Outra coisa, a nossa igreja é uma igreja que tem um background de Assembleia de Deus. Mas eu tenho lá metodista, eu tenho lá batista, assembleiano, eu tenho gente de tudo quanto é tipo de denominação na igreja. Então não chegue lá achando que você vai encontrar uma Assembleia de Deus como você encontra aqui no Brasil, que você não vai. E se tentar ser, sucumbe. Porque lá tem gente de todo tipo de confissão, de vários lugares do Brasil, não há homogeneidade. Aqui, por exemplo, tem uma igreja de cariocas ou de fluminenses. Pode ter um ou outro daqui a acolá, como da Paraíba, por exemplo. Aqui é uma igreja de carioca, eu falei fluminense, mas deixa eu mudar esse negócio. É uma igreja de flamenguistas. Ah, meu Deus do céu. Fluminense não, ainda mais depois de anteontem, Fluminense não. Ou seja, Jeoás pensou, ok, então como é que foi com Eliseu? Foi assim, assado, ok, então é Betel, Jericó e Jordão. Ok, então o padrão é o mesmo. Entendeu? Ah não, como que o apóstolo Jefferson orar? Ele ora e ele sopra no ouvido, eu vou fazer igualzinho. Pode funcionar e pode não funcionar. Não, ele bota a mão na barriga e grita, power! Pode funcionar? Pode não funcionar. Eu não copiei de ninguém, não. O Espírito Santo moveu, começou a acontecer assim. É o Espírito Santo que move. E eu recebi transferência. Eu recebi imposição de mãos de Cláudio Freyson, na Argentina. Recebi imposição de mãos de Sérgio Scataglini, na Argentina. Eu recebi imposição de mãos do pastor do avivamento de Pensacola, pastor John Kilpatrick. Eu recebi imposição de mãos de homens de Deus, de Benny Hinn, é verdade. Eu tenho transferências. Mas eu não caí no erro de copiar. Discernir é o segredo. Jeoás estava naquele ímpeto. Meu pai, carros de Israel e seus carros. Ok, entendi, pega lá o arco. Pegou, vem, deixa eu botar a mão aqui. Ok, solta a flecha. Ok, agora pega as flechas. Agora acerta o chão. Tipo, você está discernindo quais são as características do seu chamado. A terra, quando você bate a flecha no chão, o que Eliseu estava dizendo é, você está plantado numa terra, você tem um chamado, um propósito de Deus. Discerna! Você precisa de discernimento. Onde você está plantado? Vai, atinge o chão aí, deixa eu ver. E ele vai, pá, achando que estava abafando. Aí Eliseu falou assim, lamento. Era para você atingir 5 ou 6 vezes. Você não pegou, né? Eu vou ter que falar com todas as letras. A segunda geração é o dobro da primeira. A terceira geração é 6 vezes a segunda. Porque a segunda geração, que é Jacó, gera 12. A primeira gerou 2. A segunda é 12. São 6 vezes mais. Aí Eliseu falou, você não entendeu nada, cara. Tinha que ter acertado 5 ou 6. Ele diz agora, ou seja, não é que não houve transferência. Houve transferência. Porque ele ainda derrotaria os sírios 3 vezes. Ele falou, mas infelizmente depois dessa você vai perder a batalha de novo. Só 3 vezes. Diz a Bíblia, e Eliseu morreu. Ou seja, Eliseu não conseguiu passar toda a unção para a geração seguinte. Ficou unção nos ossos. O cara foi para o túmulo e levou a unção consigo. Mas como Deus
não se deixa enganar, Deus não se deixa escarnecer. Deus preparou uma situação, falou: ok, eu vou arrumar um jeito de captar o restinho dessa unção. Eu vou arrumar um jeito. Fica tranquilo aí. Deus criou uma situação lá, uma guerra lá, uma guerrilha lá, um grupo em cima do outro, e o pessoal estava enterrando um morto, e você sabe como é que é o procedimento para enterrar um morto. Não é tão simples como hoje. Você vai ali, aluga uma casa de funeral, não sei o quê, leva o corpo na igreja, bota no caixão, todo mundo leva, lá já tem o coveiro. Lá na época não era assim não, gente. E está ali preparando, de repente, começa a descer uma guerrilha lá, falando: gente, ó, cada um se salve. Joga o corpo ali mesmo, ó. Mas ali mesmo era a sepultura de Eliseu. E os ossos lá, assim, fumegando de unção. Porque Jeoás não conseguiu captar tudo. Cara, quando o morto bate no osso de Eliseu. Você imagina? Quando o morto vai no osso de Eliseu e bate, faz assim, ó. Pum, cara. O que aconteceu? O resto da unção de Eliseu agora está liberada. Deus não quer você levando unção para o túmulo. Você não sabe qual é o seu dia. Pelo amor de Deus, gaste essa unção. Gaste essa unção. Gaste. Ore por alguém, transfira para alguém. Ah, pastor, apóstolo, mas quem sou eu para transferir unção? Quem é você? Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Será que é só Jefferson Neto, William Leonardo, Silvio Chagas, né? Chaves. Silvio Chaves, Diego Neto, Gessé Severo. Será que é só gente da prateleira de cima que transfere unção? Jorge Rabelo. Gente, não. Tem unção na mão dessa aqui, intercessora, ó. Enquanto você está tudo curtindo aqui, ela está só balbuciando aqui, ó. Intercedendo por mim, orando, intercedendo. Vai me dizer que não tem unção dessa mulher aqui? Vai dizer que não? Se Deus quiser transferir dela para outra pessoa, não pode. Tem que ser Jefferson Neto, tem que ser Jorge, tem que ser Sandra. Hã? Você está entendendo, gente? Ó, minha mão está pegando fogo aqui, segurando a mão dessa mulher aqui. Está entendendo? Não, vem cá você, vem cá rapidinho. Vem cá, vem cá. Vem um obreiro aqui atrás dela. Aqui. Impõe as mãos dela aqui, transfere unção de intercessão para ela. Aqui, ó. Olha lá. É isso aí, meu irmão. Tá igual uma fornalhazinha essa irmã. Ela viaja com a gente aí para os cantinhos e lá fica no cantinho lá. Todo mundo curtindo. Ela tá balbuciando, orando, ministrando em línguas. O tempo todo.